Shalom Ubrachá, na nossa Parashá, o Hashem fala para Moshe Rabbeinu que para ele ir falar com o faraó, para pedir para o faraó deixar o povo de Israel sair do Egito, mas junto com isso Hashem fala para ele que vai endurecer o coração do faraó para aumentar os milagres, para aumentar, aqui numa linguagem bem clara, para aumentar o número de pragas que o Egito vai receber. Ou seja, Hashem milagrosamente, Deus milagrosamente vai dar mais coragem para o faraó, para que isso justifique o fato de o faraó ganhar mais pragas, até que no final ele vai ter que deixar o povo de Israel sair do Egito, vai ter que nos libertar da escravidão. E a pergunta clássica nessa passagem da Torá é assim: se Hashem endureceu o coração do faraó, se o faraó ficou mais durão por causa que Hashem fez o milagre, então por que o faraó merece um castigo por essa parte da história dele? Ou seja, até a parte que ele fez o mal por opção própria, dá para justificar. Um dos 13 princípios da fé judaica é que Deus dá um prêmio para quem faz o bem e dá um castigo para quem faz o mal. Agora, essa parte da história que Deus fez ele ficar mais durão, que Deus endureceu o coração dele, Deus fez o faraó ficar mais durão, então nessa parte da história não vai justificar ele ganhar um castigo maior. Mas ao contrário, se Deus fez um milagre para ele ficar durão, então o castigo deveria ser menor. Mas a própria Torá já nos diz que o motivo desse milagre é para aumentar o número de pragas no Egito, então é um castigo maior. Então como pode ser, se Deus endureceu o coração dele, dá para ele um castigo pelo que ele fez com o coração duro? Ou seja, ele ficou mais cruel e ganhou um castigo por ter ficado mais cruel, mas esse acréscimo de crueldade foi um milagre lá de cima. Então, outra questão parecida, comparando coisa com coisa, um minuto, comparando coisa com coisa, nós vemos que quando Hashem se revelou para Abraão, para o nosso primeiro patriarca, no acontecimento chamado Brit Ben Abtarim, o Hashem fez com ele, com Abraão, um acordo como os reis antigos faziam. Eles separaram, Abraão separou animais em duas metades, como faziam os reis antigos, um acordo de cooperação mútua. Depois Abraão passou no meio desses animais. Primeiro fez shchita, kasher, tudo. Shchita assim, fez um abate para o animal, um abate sem dor. Depois partiu o animal em duas partes. Depois Abraão passou no meio dessas duas partes e passou uma coluna de fogo representando o outro lado do acordo, que era Hashem, como representação de que o acordo foi firmado entre as duas partes, entre Hashem e Abraão. E nesse acontecimento, Hashem falou para Abraão, quer dizer, fez ele adormecer profundamente, por causa que era antes dele ter o Brit Milá. Hashem se revela para ele por meio de um sonho, e diz para ele que os seus descendentes, eles vão ser afligidos numa terra estranha, e também o povo que afligiu eles, Hashem diz que vai dar um castigo para eles. E a pergunta é, se o Hashem determinou que eles vão ser afligidos numa terra estranha,
Então por que aquele povo precisa de um castigo? Se você pede, tipo se o marido pede para a esposa dar um tapinha no traseiro da criança, porque ele tem medo, ele tem a mão muito forte, ele tem medo que se ele dá um tapinha, a criança vai machucar a criança. Por outro lado, a criança está batendo no irmãozinho ou na irmãzinha, então tem que ensinar ele, se der para ensinar sem o tapinha, é claro que é melhor, mas em casos muito raros, eu não faria isso, mas em casos muito raros, o pai pede para a mãe dar um tapinha bem leve no traseiro da criança, para a criança entender que o que ele está dando tapa no outro está machucando. Aí ele sente na pele dele que machuca, ele já entende que não pode fazer mais. Novamente, não recomendo. Tem que explicar bonitinho. As crianças de hoje são bem inteligentes e eles entendem. Não é? A gente não vive na época antiga que hoje em dia as crianças convivem com adultos e eles têm eles conseguem entender melhor do que centenas de anos atrás, vamos dizer assim. Mas num caso que já aconteceu assim, que o pai pediu para a mãe dar um leve tapinha no traseiro da criança, para a criança entender que quando ele dá esse mesmo tapinha no irmãozinho ou na irmãzinha, está machucando. E depois ele vai falar para a mãe: olha o que você foi fazer, você é uma maldosa, você é uma pessoa cruel, você bateu numa criança indefesa. Foi ele que pediu para ela fazer isso. Então, se alguém é cruel, é ele, não é ela. Então, aqui nesse caso, se Hashem se Hashem já falou para Abraão que o nosso povo vai ser afligido numa terra que não é deles, então, por que essa frase termina dessa maneira? Que também o povo que afligiu eles, Hashem vai julgar, que Hashem vai dar um castigo para eles, por eles terem nos afligido. Se foi Hashem que determinou isso. Então vamos para a primeira resposta. Em relação a isso, por isso que Hashem fala para Abraão que eles vão ser afligidos em uma terra que não é deles. Hashem não fala para ele que eles vão ser escravos no Egito. Qual o motivo? Quando o tribunal divino determina que vai acontecer uma coisa ruim no mundo, é escolhido para isso uma pessoa ruim, para ele fazer essa coisa ruim. Então, na hora que Hashem estava falando com Abraão, os egípcios ainda não eram o pior povo do mundo. E então Hashem não poderia escolher os egípcios. Se tudo começasse a acontecer naquele instante, os egípcios não seriam escolhidos para que a coisa ruim acontecesse por meio deles. Mas quando o povo de Israel desceu para lá, realmente eles chegaram a um nível de prepotência, a um nível de crueldade, a um nível de maldade, que eles foram escolhidos para que a nossa escravidão acontecesse por meio deles, para que nós fôssemos afligidos por meio deles. Então, por causa disso, eles receberam castigo, porque eles eram pessoas ruins, e então Deus deu para eles a oportunidade de fazer o que eles queriam, que era fazer a ruindade e a maldade, e por causa disso eles receberam castigo, porque eles simplesmente receberam a oportunidade para fazer o mal que eles queriam, e eles levaram castigo por terem optado com o livre-arbítrio deles de fazer o mal. Agora, a outra questão é se Deus endureceu o coração do faraó, quer dizer, o faraó ficou durão por causa que Deus deu para ele milagrosamente mais coragem do que o normal. Então, por que ele ganhou um castigo maior? Aí a gente entra para entender isso, contar para vocês uma história. Há muitos anos atrás, uma história eu ouvi como exemplo disso. Um judeu tinha um julgamento com alguém que não era judeu, e na Europa era normal ter antissemitismo. Aqui no Brasil, a gente publica uma aula de Torá, centenas de pessoas assistem,
essa mesma aula de Torá, se fosse publicada na Romênia, em romeno, alguém desenharia uma suástica na porta do estúdio. E ninguém, nenhuma pessoa que não é judeu não iria assistir, e ainda iriam xingar. E se essa mesma aula fosse em polonês, se fosse dada na Polônia, ou se fosse em húngaro e fosse dada na Hungria, aconteceria igual. Quem assistiria essa aula seria um judeu. E a pessoa que não é judeu tentaria fazer alguma coisa contra isso. Agora no Brasil, graças a Deus, ao contrário. No Brasil, a maior parte das pessoas que assistem às aulas não são judeus. E como dá para entender uma coisa dessa? Se fosse na Romênia, fosse assim, eles xingariam. E aqui todo mundo quer assistir uma aula de judaísmo. Ontem me mandou um grande amigo, o senhor Jairo Palansky. Então, não costumo falar o nome dos alunos, mas nesse caso, sendo que ele vem Shabbat para minha casa, uma pessoa íntimo amigo da família, ele me mandou uma aula sobre a origem dos índios brasileiros, que lá, de acordo com estudos naquela aula, a origem dos índios brasileiros é uma das tribos de Israel. Inclusive eles sugeriam pelos desenhos encontrados que seria a tribo de Zvulun. Eu olhei, tá bom, o mesmo aconteceu no nordeste da Índia, com tribos do Mizoram, de Cook, tribo de Cook, tribo Mizo Cook, de uma região chamada Mizoram, Arunachal Pradesh, todas aquelas regiões do nordeste da Índia, norte da Birmânia, que eles falaram que eles são da tribo de Menashe. O Rabinato de Israel falou: olha, judeus eles não são, porque não tem como provar. Para ser judeu tem que provar agora que você é. Não adianta falar que você vem de 3.000 anos atrás que você era. Tem que provar que você é agora. Agora, que eles têm origem judaica, disse o Rabinato de Israel, eles têm. Ou seja, judeus eles não são. Eles tiveram que se converter. Toda a tribo se converteu. Mas origens judaicas eles têm. Ou seja, eles levaram em conta o que eles estão falando, que eles vinham da tribo de Menashe. E levaram em conta que eles não falariam isso à toa. Quer dizer, uma origem judaica eles têm. Ou seja, eles não teriam como inventar essa história. Então esse estudo que o Sr. Jairo Palansky me mandou também diz que esses índios brasileiros têm origem na tribo de Zvulun. Como diz o Zohar, a gente não precisa justificar o Midrash, porque o Midrash pode ser uma parábola, pode estar dando um ênfase maior do que é, pode ser que a história é verídica, mas não aconteceu exatamente daquela forma. Então, se nem um Midrash a gente precisa justificar, quanto mais uma história de algum povo, uma história que os povos contam sobre si próprios, e quanto mais essas pesquisas. Mas, como falou o Rabinato de Israel, por um lado você fala, tá bom, eles não são judeus. Por outro lado, eles não falariam isso do nada. Então, quer dizer, origens judaicas eles têm. Então, sendo que aqui tem esses índios e tem os cristãos novos que eram os portugueses antigos, que abriram mão de fugir da Espanha, de Portugal, por causa do dinheiro. Então eles não eram pessoas que iriam plantar e colher para ter o que comer e dormir sem fome, mas eram pessoas que abriram mão da religião deles para ganhar dinheiro. Podiam ter fugido para o norte da África, para a Turquia, como fizeram os outros, mas esses não queriam abrir mão do dinheiro deles. Eles queriam ganhar mais. Então, nas ilhas lá no Moçambique, na Angola, na Timor-Leste, em Macau, não tinha ouro. Então, eles não foram para lá. Onde eles vieram, não foram para a Ilha da Madeira, não foram para os arquipélagos aí, São Tomé, não sei, mas vieram para o Brasil tinha ouro. E disse uma vez o ministro da Saúde que 30% dos brasileiros têm origem judaica. E por causa disso,
muita gente assiste às nossas aulas e no lugar de colocar um comentário, você é judeu, como se essa mesma aula acontecesse na Polônia, ou na Hungria, ou na Romênia, no lugar disso, coloca um comentário, e por favor, coloca um comentário, já que a gente está falando do comentário, coloca um comentário, faça suas perguntas, coloca um like, porque colocando comentário, colocando like, a gente consegue divulgar a nossa aula para mais pessoas. O próprio YouTube já sugere que essa aula para pessoas que não pensaram em assistir ela. Então, voltando para o nosso assunto dos antissemitas. Então, essa história aconteceu num país, provavelmente num país europeu, uma história antiga, que lá tinha os antissemitas, até hoje tem, e no Brasil, graças a Deus, a gente não vê isso. Muito pelo contrário. Estava em Santana do Parnaíba, já faz muitos anos atrás, com o Rabi Zisha Weichmann, a gente de kippah preta, de barba, e estávamos na casa do Anhanguera, e era uma casa de taipa de pilão, e tinha lá um especialista em bandeirantes. O especialista em bandeirantes falou pra gente: oh, vocês são judeus? Eu falei: cara, isso é muito inteligente, que todo mundo pensa que a gente é árabe muçulmano por causa da kippah preta e da barba, e você sabe que a gente é judeu. Ele falou: não só eu sei que vocês são judeus, mas sabe o que? Ele falou: ele é um especialista em bandeirantes, que 30%, não 30%, desculpa, nesse caso era, ele falou pra gente, o especialista em bandeirantes, que todos, não 30%, todos, 100% dos bandeirantes de Minas Gerais eram judeus. 100%, todos os bandeirantes de Minas Gerais eram judeus. Assim ele contou pra gente. Então, quer dizer, por isso, imagino que no Brasil não tem os antissemitas. E graças a Deus a gente faz uma aula de Torá, não só que as pessoas não xingam, mas muito pelo contrário. Todo mundo coloca um comentário, então por favor não se esqueça de colocar o seu like, colocar o comentário, se inscrever no nosso canal. Em frente, voltando lá para os antissemitas, graças a Deus que a gente não mora na Europa, e lá tinha uns antissemitas, tem até hoje, dizem, e um judeu, coitado, se complicou com um antissemita, e o antissemita foi processar ele, convidaram ele para o julgamento, e o juiz também era um antissemita. Então o juiz era um antissemita, a pessoa que estava processando ele era um antissemita. Esse judeu não tinha escolha. Antes do julgamento ele conversou com o juiz pessoalmente, ele falou: ele quer confessar, falar para ele uma coisa do fundo do coração. O juiz atendeu ele deu um dinheirão para o juiz, falou: olha, um presente para o senhor. O juiz falou: você está querendo me subornar? O judeu falou: não, estou querendo te equilibrar. Estou querendo que você faça um julgamento justo. Até agora você já ia me condenar sem saber o que aconteceu, porque você é um antissemita, o outro não é um antissemita, eu sou um judeu, então você já ia me condenar. Agora que você ficou meu amigo, que eu te dei esse presente e você ficou meu amigo, agora pelo menos você vai ouvir os dois lados, agora você vai fazer um julgamento justo. O mesmo aconteceu aqui com o faraó. O faraó, como qualquer pessoa normal, que come como uma pessoa normal, que dorme como uma pessoa normal, como qualquer pessoa normal do mundo, por mais durão que ele seja, mas está dentro da normalidade, na hora que acontece no país dele uma coisa anormal, o rio Nilo virou sangue. Imagina o rio Tietê virar sangue. O rio Tietê está pior do que sangue, mas imagina se o rio Tietê virasse sangue. Então, no caso do rio Nilo, o povo dependia daquele rio. No Egito não chove. Os carros no Egito de hoje não tem o limpador de para-brisa, porque no Egito realmente não cai chuva. Toda a economia do Egito era baseada nisso, que o rio Nilo subia, regava toda a terra em volta dele e se plantava naquela terra. Agora, se o rio vira sangue, acabou. Os peixes morreram, o rio virou sangue, Deus me livre.
Então é uma coisa normal. Sendo que o faraó, por mais durão que ele fosse, ele era uma pessoa normal. Então o rio virou sangue e acabou. Qualquer pessoa normal vai falar, olha, já está acima da minha capacidade, então vamos deixar esse povo embora, mesmo que não era a vontade dele. A vontade dele era que o povo continuasse escravizado, a vontade dele era fazer o mal. Por livre-arbítrio ele optou por fazer o mal, mas chegou uma hora que ele falou, olha, a gente não tem o que fazer, eu quero maltratar os judeus, mas não tenho como, porque a gente não tem como lutar contra uma coisa tão extravagante. Aí, para que ele pudesse exercer o livre-arbítrio dele, aí Deus endureceu o coração dele, quer dizer, ele ficou mais durão, mas de uma maneira milagrosa, sobrenatural, para que ele pudesse optar por livre-arbítrio em fazer o que ele próprio queria, sem se intimidar por causa da praga. Então a praga intimidou ele poderia abrir mão da maldade dele por causa da praga, e Deus deu para ele coragem, milagrosamente, para ele continuar, para ele poder colocar na prática a opção dele de fazer o mal. Então, por causa disso, por causa que é uma opção dele, e ele só foi escolhido, como no caso da pessoa ruim, quando tinha que acontecer a coisa ruim no mundo, Deus colocou na frente dessa pessoa ruim a oportunidade em fazer o mal, e a pessoa ruim optou por fazer o mal, que você falou, olha, graças a Deus tinha lá a oportunidade, olha que sorte que ele tem, e ele fez o mal, então ele ganha um castigo por ter feito o mal, porque ele podia optar por não fazer, ele podia abrir mão de fazer. Então, dessa mesma maneira, o faraó, também depois que Deus endureceu o coração dele, ele poderia falar, sabe o quê? Eu opto por não maltratar mais esse povo, eu opto por libertar esse povo. Mas não, ele optou por maltratar mais ainda. Então, por causa disso, ele recebeu o castigo. Porque a dureza do coração foi só para equilibrar ele com a pressão da praga, para que ele pudesse continuar fazendo o que ele optou por fazer. Por causa que ele optou por fazer, por causa disso o castigo foi justificado. E como está escrito que como nos dias da saída do Egito, aí Hashem vai mostrar para a gente as maravilhas da Geulah. E sendo que o Rebbe falou que a gente está entrando nessa fase, então vale a pena lembrar, está escrito no Zohar que a sorte de quem estiver lá do lado certo, e coitado de quem estiver lá do lado errado, porque da mesma maneira que no Egito, diz o Zohar, o Egito que hospedou o nosso povo, recebeu o nosso patriarca Yaakov com 70 pessoas, deu para ele a melhor terra, que era o Eretz Goshen. E mesmo assim, depois, pelo fato de nos ter escravizado, eles receberam um castigo tão grande, quanto mais os outros povos que não nos receberam de braços abertos na terra deles como Egito, mas vieram até a nossa terra nos conquistar, e que eles vão receber um castigo muito maior do que o Egito recebeu. E sendo que nas épocas que isso aconteceu, com a Assíria, com a Babilônia, com Roma, a gente não vê que isso aconteceu naquelas épocas, aconteceu parcialmente, mas não da maneira que aconteceu no Egito, e nem mais do que, como diz o Zohar, vai acontecer mais do que o que aconteceu no Egito. Então, diz o Zohar, isso vai acontecer no futuro, porque não aconteceu naquela época. Naquela época, simplesmente, a Pérsia pegou a Babilônia, depois que o Nabucodonosor já tinha, como se diz, já não estava mais aqui para contar a história. Então, por isso é importante estar do lado certo. Então, sempre faça suas contas de que lado você está. Lá vai ser muito bom para quem vai sair do exílio, vai ser muito ruim para o exílio. Então, pensa aí de que lado você está,
E eu desejo a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, Hatzlachá, Briut, Parnassá Beshefa, Bekol Tov.